Estamos de volta com o podcast No Bico da Águia. Hoje recebendo o Haroldo Pereira, poeta, agitador cultural, ator e, cara, uma pessoa que realmente tem uma representatividade grande aqui na cultura, principalmente do norte de Minas. No Bico da Águia, que tem o apoio da Personal Jingle, a trilha sonora da sua vida. Quer fazer um jingle para sua empresa? Você sabe que fazendo um jingle, a pessoa codifica a informação e decora telefone. Aqui em Montes Claros mesmo, Haroldo, tem uma farmácia que por causa de um jingle, todo mundo decorou o telefone dessa empresa, por causa de um jingle. Então, o jingle é uma força de comunicação muito grande. Personal Jingle, a trilha sonora da sua vida. E claro, busca aqui o site, o aplicativo que vai te levar para todos os lugares em Montes Claros, onde você vai encontrar tudo que precisa, serviço, alimentação, transporte. Busca aqui, esse é o lugar. Voltando com Haroldo Pereira nesse segundo bloco, eu quero que você me fale um pouco sobre essa aventura sua e do Altomar Santoro no Rio de Janeiro. Quem foram as pessoas que vocês encontraram lá e que movimento que vocês andaram fazendo lá no Rio de Janeiro? Era na trilha do rock mesmo, do rock and roll. Eu sempre passava por Belo Horizonte, indo para o Rio, e o Altomar morava ali na rua Rio de Janeiro, perto da Augusto de Lima, e sempre passava lá para encontrar a Dona Dulce, Seu Justino e Altomar Santoro. E Seu Justino falava, que Santoro, meu sobrenome não é esse não. E tal. Aí Altomar sempre queria comigo, ia e voltava. Aí uma vez que eu fui para ficar um tempo mais longo, né? Aí ele avisou para a mãe e para o pai que ia. Né? Então, mas vai ficar onde? Aí eu falei, eu fico com a minha irmã, ela mora em Ipanema e tal, do Zenalha. Aí Elton foi e ficamos. A gente, com o Lulu de Valência também, o Lulu, um parceirão querido, até hoje está no Rio, dando cursos de voos de parapente, volta e meia a gente faz uns voos lá que são muito gostosos, show. Né, o Lulu. E naquela época a gente, garotos mesmo, a gente foi fazer essa cena que a gente já estava no rock, mas também busca em outras possibilidades. Tivemos com Paulo José, afetuosíssimo, grande ator e diretor Paulo José, né, Lá no Rio você tromba com essas celebridades a cada esquina, né? Você tá andando na praia ali... Você... Não, natural. Como aqui as pessoas trombam com a gente, né? A mesma situação, porque somos profissionais da arte, como eles também são. Não há nenhuma... Tem que parar de uma forma natural. Sem mitificação, são operários, né? Paulo José era um operário magnífico da cultura brasileira. Da arte, ator, diretor, até o último momento. Então é assim, é sem mitificar nada. É mano a mano, são... Sempre, tão importantes quanto nós, e assim que anda a carruagem, né? Então a gente sempre se encontrava. Agora o Paulo José foi numa proposta mesmo de trabalho, mas que acabou por algumas dificuldades, não aconteceu. E na cena rock a gente encontrava com todo mundo, né? Estávamos sempre... O Nelson Motta sempre deu destaque no nosso trabalho, inclusive da cena, publicava no Globo, escrevia a respeito. O Zeca, o Ezequiel Neves, que é mineiro, de BH, o Zeca Jag, Zeca Rotten, também sempre dava. Você chegou a conhecer o Cazuza nessa época ou ele ainda era muito menino ainda? O Cazuza viu uma apresentação nossa no Teatro Opinião, do saudoso amigo, né, o João das Neves. Sim. A gente tinha uma sessão da meia-noite. E a gente, com ataque cardíaco, a gente fez uma sessão da meia-noite, que o Cazuza foi um da plateia. Eu fiquei sabendo por ele mesmo, no show 1 do Caetano, que eu estava no show 1, aí fomos pro camarim e tal, conversando. Aí chega Cazuza e uns 2 namorados, e o Caetano apresenta e tal. E ele vira com os olhos assim, pá! Lembrou de você, cara? Conheci você, assisti um show, ataque cardíaco e tal. Aí virou uma festa no camarim, assim, porque essa memória dele... o Caetano estava lançando o Cazuza enquanto poeta e cantor, porque ele já era do Barão Vermelho, mas ninguém prestava muita atenção. Então o Caetano pega aquela canção genial e vai cantando e começa a fazer um discurso. Porque a Lucinha, quando ouviu o Caetano cantando aquela canção, falou, mas que música bonita, essa música nova, Caetano. Aí o Caetano vira para ela, eu estava presente, no canecão, e fala, ele do palco, ela, aí, ó, você não presta atenção na obra do seu filho,
Você pensou que era Você a minha tava música. nesse show, Eu cara? estava lá, Que em legal, julho de velho. 83. Foi no Camarim quando a gente No cano, se saudoso encontrou. Canecão também, né? Canecão, saudoso. Fui em diversos shows geniais do Canecão. Inclusive, eu fui com o Zeca Neves e o Paulo Ricardo, né? E fomos assistir quem? John Lydon, Olha Sex só. Pistols. Nossa, Foi muito bacana. Fomos lá assistir no Canecão. demais, cara. Um papo poético genial com o É, Zeca. o Rio ferve, né, cara? O Rio é uma ferve. cidade que realmente tudo acontece e eu gosto muito de lá. E a gente nós somos muito à vontade, eu e É, Altomar sempre fomos muito à vontade, né? O mundo é o nosso quintal. Eu acho até que essa né? verve do Blue que o Altomar Santoro, ele tem muitas canções, e eu sou um dos intérpretes do Altomar, já gravei muita coisa dele, vem de repente dessa época, dessas influências aí, bicho, né? Do blues E a gente ia em tudo, assim, a gente compartilhava com toda aquela cena carioca do rock, né? Quando o Herbert Viana veio com Paralamas aqui, por exemplo, ele cantou uma música em homenagem a mim lá no parque, né? Com a banda. E como eu estava numa campanha como candidato a vereador, ele vestiu a camisa e tudo. Aí o pessoal lá. Isso foi que ano, você sabe? Esse Do Herbert. Do Herbert foi no ano de 95. Ó. Ele Porque- usou a camisa e cantou. E o pessoal queria que ele tirasse e usasse do candidato a prefeito. Ele falou: não, eu não conheço esse candidato a prefeito, eu conheço o Haroldo da Cena, que a gente Eu tô conviveu. falando disso porque quando Né? eu comecei a tocar com a minha bandinha Zona Proibida, que a gente vai até falar depois de Rock da Cidade, outros momentos que você viveu, eu acho que com o Haroldo aqui tem que ser uns 3 podcasts, porque é assunto demais pra gente conversar. A gente nem falou de literatura. Nós nem começamos ainda o papo mesmo. Mas o Paralamas veio tocar uma vez aqui e nós, a minha banda, abriu o show do Paralamas no Parque de Exposição, cara. Isso foi no ano de 89. E o mais legal, antes da minha banda tocar, que era a Zona Proibida, que era eu, o Fabiano, que é irmão do Belviano, e meu irmão Paulo Eduardo, quem tocou foi o grande Zé Coco do Riachão. Então você imagina, Zé Coco, maravilhoso, Zona Zé Coco. Proibida e Paralamas. Isso ficou Genial. marcado pra mim, que foi o show. E conheci o Herbert naquela época ainda, antes do acidente. Um cara maravilhoso e super bacana, a galera do Paralamas, né? Eu estive com o Herbert antes do acidente, mais ou menos um mês. Eu fui no ensaio do Herbert. O Olha Ed estava só, fazendo cara. um trabalho solo, ele estava ensaiando num espaço, no shopping de Copacabana, que tinha um estúdio. Copacabana não, vai para Botafogo ali. Ah, é porque era Rio Sul. Rio Sul é Botafogo. 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 Aí fui, ele me convidou, a gente se encontrou, fui. E ele, inclusive, me deu autografado aquele disco antes de lançar. E logo depois ele sofreu aquele acidente, cara. Mas nós estivemos juntos antes. Tivemos juntos várias vezes, no Circo Voador, que era a nossa praia, era o Circo Voador, a Cena Rock era o Circo Voador. Então a gente compartilhou muito daquilo. E quando o Carlos Drummond de Andrade virou memória, eu estava em Brasília e voei para o Rio, fui velar e despedir do grande amigo e poeta, porque eu já tinha amizade com ele, ele era vizinho da minha irmã em Ipanema, eu ia no apartamento do Carlos, a gente maravilha. conversava, ele me recebia com o maior afeto, Cara, como que- se ele que fosse você, o memórias, hein, Gabriel Haroldo? Cardoso. Que memórias E bacanas, ele foi, eu velho. fui no velório do Carlos Drummond de Andrade, e depois voltei, tinha um show do Barão Vermelho no Teatro Carlos Gomes, eu tinha um convite que o Zeca que estava produzindo, o Zequiel Neves, e fui e tal. E aí naquele show eu falei o poema Drummond Drummond, que eu havia escrito em homenagem a ele. Está no Parangolivro esse poema Drummond Drummond. Falei naquela noite com a banda fazendo um blues de fundo. Nossa. O nosso queridíssimo Nejar. Sim. Né, pá? E quando eles vieram tocar aqui, depois, talvez uns 6 meses depois, foi nessa festa tradicional dos fazendeiros, aí eles me chamam para fazer o poema, eu faço com eles para 25 mil pessoas, Que isso, e eles que fazendo show, lindo velho. aqui em Montes Claros. Que lindo, E Haroldo. Montes Claros não estava acreditando naquela cena tão bonita, né? Eles fazendo um blues de fundo, o Dé, Haroldo! E o Dé, Sim. baixista da época. Grande Dé, Fizeram de conheceu. forma linda, que aí a gente fazendo aquele blues com o poema Drummond Drummond aqui, como fizemos no Rio. Então é uma parceria de irmandade. Quando o Ali Salomão virou memória, grande Ali, que Grande esteve Ali. aqui com a gente, no Psiu Poético e tal, aí eu estava fazendo, na mesma noite que eu cheguei no Rio, para fazer um trabalho na prefeitura, no projeto da Secretaria de Cultura de lá, que era Poesia nos Arcos, enquanto convidado. Um projeto de poesia. Eu estava fazendo a apresentação. Quando eu cheguei no camarim, o produtor, o Pontes, falou: ó, tá dando a notícia que o Ali Salomão faleceu. Eu falei: tá maluco? Pois eu liguei para ele estava para a França. Que loucura. Não, e foi aqui e tal. Aí depois a esposa dele falou: Haroldo, ele estava falando todo mundo que estava para a França, porque ele pegou um câncer e foi não fulminante, queria estava tratando, não queria passar para os passar amigos isso, né? essa tristeza que ele estava sofrendo. Cara, grande Alice Salomão. Aí,
Na apresentação, eu transformei toda a apresentação numa homenagem ao Ali. Então fomos colocando de fundo, integrando todas as músicas do Ali enquanto a gente falava os poemas. E foi um público de poetas maravilhoso do Rio, gente de São Paulo que foi para ver a gente, de Belo Horizonte, de Campos de Goytacazes. E aí, então aquele povo todo, quando terminou, eu convidei para a gente ir no velório do Ali, que era ali pertinho, na Biblioteca Nacional. E fomos naquela fila lá, e eu vestido com parangosário, que é aquele verde. Quando eu fui receber o doutor Honoris Causa, eu usei o mesmo. Eu sei, eu tava aí lá. Fomos todos pro velório do Ali. Chegamos lá, tava o Caetano, o Gil, tava o próprio Frejá. Sim. E o Jorge Salomão recepcionou e falou: Haroldo, a gente não está abrindo a urna, mas para você a gente vai abrir, porque o Ali ficou extremamente feliz com aquela homenagem do Psil Poético em Montes Claros. Que show de bola. Né? Tivemos todos, o Anelito de Oliveira lá. Grande Anelito. E todos nós, a partir dessa apresentação, coincidiu com a despedida do Ali. Haroldo, você então, cara, você mergulhou assim na fonte dos melhores, né, velho? Assim, você teve uma proximidade com essa galera que realmente fez a arte de uma forma muito visceral e muito verdadeira, que para você foi muito importante para a sua formação. E agora eu quero já começar falando sobre o seu segmento literário e principalmente sobre esse grande evento que já tem mais de 30 anos, que é o Psil Poético, né? Esse evento salão que é conhecido nacionalmente, que já homenageou grandes poetas e segue só crescendo, que nós vamos falar depois do Psil BH, que você vai estar divulgando aqui com a gente também, o BH Psil Poético. Mas como é que nasceu o Psil Poético? Como é que foi essa história? Você bebeu dessas fontes aí, chegou aqui em Montes Claros e falou, cara, eu preciso criar um movimento de poesia aqui. É uma galera, né? É, claro. O Psil Poético nasceu do grupo de literatura e teatro Transa Poética, né? A Mirna Mendes, minha querida amiga, que foi minha esposa, o Renilson Durães, meu parceiro de sempre. Grande, Renilson. Gabriel Cardoso, saudoso Gabriel, o Mauro Lúcio, Osmauro Lúcio Santos, Zacarias Mercal, a Regina Thelma, que está aí. Então, o grupo Transa Poética sempre teve uma galera, a Helena Soares, atriz e poeta, que está em Belo Horizonte. Quando ela assistia aqui, ela falou, não falou meu nome, porque... Então, a Lena Luba, na época, ela usava Lena Luba. Então, essa moçada, a gente fazia o trabalho com Transa Poética, fazíamos recitais, saraus, carroceria de caminhão, fazíamos no Asilo Betânia, fazíamos no auditório do Centro Cultural, e espaços diversos de escolas. Fazíamos em Belo Horizonte, em bar, na Savassi, fazíamos na praia de Ipanema, no metrô em São Paulo, nos ônibus coletivos urbanos em Brasília, Distrito Federal. Então, sempre essa intervenção da poesia, sim, seduzindo as pessoas. Porque, como dizia o capixaba Sérgio Sampaio, lugar de poesia na calçada. É, então, a gente sempre levou dessa forma bem tranquila, olhando no olho e falando os versos, né? E tempos depois, a gente no Festival Latino-Americano de Arte e Cultura na UNB, no ano de 1987 do século passado, sim, a gente participando com uma oficina que era administrada, coordenada pelo Tiago de Mello, amigo querido, e que virou saudade agora a partir de janeiro deste ano, de 2022. O Tiago de Mello coordenava a oficina e o Ernesto Cardenal, o poeta, ministro da Cultura da Nicarágua Revolucionária. Ernesto, que era padre e era poeta, sim, né? E eles coordenando, e nós com vários poetas participantes de toda a América Latina. Nós ocupamos a UNB com poemas, assim, em todos os lugares, corredores da UNB. E foi um negócio bacana que repercutiu em toda a mídia naquela época, né? Correio Brasiliense, Folha, as televisões de Brasília. E voltando para Montes Claros, com aquela energia toda que nós trocamos lá, eu resolvi propor ao secretário de Cultura, João Hamilton Trindade, que a gente fizesse coisa similar. Isso foi no ano de 1987? 87. Cara, coincidentemente, foi o ano que eu vim morar em Montes Claros. Eu morei 3 anos aqui, 87, 88, 89. E eu me lembro desse movimento. Principiamos ali. E, além de ocupar o Centro Cultural, biblioteca, galeria, ocupamos rodoviária, ocupamos mercado, aeroporto e também a festa dos fazendeiros, levando poesia para todos os lugares. Todos os lugares, né? Sem preconceito. Sempre, é assim que a gente faz. No Brasil inteiro é do mesmo jeito. A gente vai em São Paulo, faz assim, ocupa metrô, ocupa teatro, ocupa bares.
Né? A gente vai em Brasília, em Belo Horizonte do mesmo jeito. E o Psyll é um salão assim extremamente democrático e aberto a todos os poetas, porque ele homenageia, claro, os seus principais poetas, mas ele é aberto, por exemplo, para uma criança que quer fazer poesia numa escola estadual. E nós tivemos já tantas pessoas, né, de destaque no Salão Psicopoético, talentosos poetas aí. Mas o Psyll, na sua trajetória, ele homenageou grandes personalidades aí do Brasil. Eu me lembro do Jorge Maltner, que foi um dos homenageados. Mas me fale aí de outros homenageados aí do Psyll. Inclusive o Maltner é um dos pais do Psicopoético. Ele sempre abraçou, esteve aqui diversas vezes, mas teve aí a Adélia Prado, o próprio Tiago de Mello, que eu acabei de falar, né? O Arnaldo Antunes, a Alice Ruiz, né? E de dentro aqui todos, né? A gente tem a Carla Campos, né? A Marli Frois, a saudosa Ivone Silveira. Né? Na prática é uma relação. Nós temos crianças que começaram no Psicopoético, que depois foram homenageadas, que hoje são palestrantes. Olha de que dentro. Bacana, cara. Como o poeta e professor Márcio Moraes, desde garoto, 14 anos. O poeta, professor e doutor Antônio Wagner Rocha, da mesma forma, desde 13 anos. A própria poeta, a professora Couto, a Marina Couto. Meu amor, perdoe, é Couto. Alô, Marina Couto. Marina Couto isso, também, Couto, professora, palestrante, sim, sim. desde garota participando. A Patrícia Gisele, desde garota, depois se transformou no Meu Amor, depois Amor Ausente, participou, depois foi homenageada. Que bacana, e muitas dessas pessoas. Anelito de Oliveira, da mesma forma. Anelito começou com 16 anos a participar do Psicopoético e tal. Então, né, essas pessoas maravilhosas. Nós estamos em qual edição do Psyll hoje? 35ª. Cara, eu tive a honra de ser convidado para você para fazer a música dos 30 anos do Psicopoético. Que honra você ter aceitado. Música linda. Psyll, e cara, foi uma das músicas assim mais emocionantes que eu fiz e gosto muito, uma música super bacana porque é uma coisa assim de coração e de sentimento, né, cara? Mas já passaram uns 5 anos, cara. E a gente sempre tem músicas autorais, né? Inclusive essa música também foi em Belo Horizonte, né? No BH Psicopoética, lá no próprio Palácio das Artes, verdade, você fez com a gente. Fizemos. E coincidência que você estava fazendo aquela coisa tão bonita, quando as pessoas que andam com negativo detonaram a Marielle Campos. Exatamente a Marielle, na hora do meu apresentação. Lá, exatamente na hora. Inclusive, nós recebemos uma mensagem, você prestou homenagem lá, e no outro dia a gente fez uma grande manifestação contra essa barbárie na Praça da Estação às 16 horas, no dia 15. É verdade. No outro dia, que foi dia 14, era 10 da noite, você estava tocando exatamente naquele momento fatídico. Foi. Ali foi uma noite assim inesquecível, né, cara? Porque ela ficou marcada para a história brasileira e todos nós que lembramos... Lembrando disso, eu fico arrepiado, ficamos, é uma tristeza. Porque... Que é uma militante da paz e das necessidades humanas e vai lá, os bastardos da dor, e acabam com aquela mulher maravilhosa. Exatamente. E o Brasil meio que entra numa paranoia também depois disso, né, cara? Entra numa paranoia, porque inclusive fizeram isso porque tinham que eleger um cara da direita. Sim. E ela ia ser candidata a senadora e elegeram o bastardo, que até hoje não resolveu a situação, virou senador. E os caras estão mandando no Brasil com essa vagabundagem toda. Tá difícil. Esse ano é um ano de eleição, né, cara? E você já várias vezes já se propôs, né, nessa questão política, colocando seu nome. Eu sempre apoio aí a candidatura do Haroldo Pereira. Mas eu agradeço de coração a você e aos cidadãs e cidadãos que eu acabo conhecendo e viram assim e falam: pô, já votei em você umas 3 vezes, eu agradeço de coração. Não, que bacana, que simpatia, que disponibilidade de mudar e melhorar a cidade. É verdade, e exatamente por você não ser uma coisa assim natural, sua. O Haroldo é o cara que você encontra nas ruas andando de bicicleta, assim. Teve até dificuldade para chegar aqui no podcast, que ele foi longe para tentar achar o endereço aqui. O endereço que tem o meu nome, meu xará, Haroldo Torinho, mas as pessoas não sabiam onde ficava. Onde é que ficava essa rua? Mas a bicicletinha chega, em qualquer lugar ela chega, né, cara? E assim, é muito bacana essa situação aí também do Psicopoético, que é um salão realmente que marca... né? E aí nós vamos falar do Psyll BH no terceiro bloco, claro, vamos estar falando em cima, temos ainda mais um bloco aqui para estar falando com você, para estar finalizando. Mas, Haroldo, eu queria falar também, rapidamente, para a gente finalizar esse segundo bloco. Você foi homenageado, como você citou aqui, com o título de doutor honoris causa pela Unimontes, né?
pelas várias publicações que você já fez. Quais são os livros que você já lançou? Eu tenho Canto de Cantar Serpente, que é o primeiro trabalho solo que a gente fez na geração mimeógrafo, né? Eu, Nadir Antônio Cunha, Gabriel Cardoso, Zacarias Mercal, Renilson Durães e Gi Reis Gomes Brito. Sim. A gente fez esse trabalho na geração mimeógrafo, publicamos vários trabalhos, e o meu foi o Canto de Cantar Serpente. Então tenho o Azul Geral, Haikai Quem Quer, também o Amor Inventado, e Cinema Bumerangue, Poetrixa, o Parangolivro, e o próximo, que faz um diálogo com Raimundo Colares, nosso saudoso artista plástico, vai sair pela editora Patuá em São Paulo, que é o Parangolares. Parangolares. Tá lá para sair. Que bacana. E essa capa de super-homem que você usa aí? Como é que é essa história aí? É a viagem com a poesia, porque essa viagem... Isso era o Parangolé Pamplona, né? O Parangolé, a palavra só Parangolé, que é o Hélio Oiticica, enquanto artista plástico, que influenciou a Tropicália, o Gil, Caetano, Tom Zé, Gal e companhia, e o Ali Salomão, ele enquanto artista plástico. Tanto é que a Tropicália sai batizada pelo Nelson Motta através de uma obra que era uma instalação dele no Museu de Arte Moderna, lá no Mano, Flamengo. Show. Aí o Nelson Motta deu a sugestão para Caetano não gostou inicialmente, mas depois assumiu e virou Tropicália a partir da obra do Hélio Oiticica. É verdade. E o meu livro, Parangolivro, ele dialoga com o Hélio o tempo todo, porque eu dialogo e amo, né, o trabalho do Hélio e também do Raimundo Colares. Eles eram amicíssimos. E o Rai chegava do Rio e ficava aqui meio que asilado, porque ele não encontrava ninguém com a sintonia, né? A não ser Raquel Mendonça. Mas aí quando a gente conversava, ele falava: Haroldo, eu fico extremamente à vontade quando eu encontro com você. Quero um diálogo, esse mesmo diálogo que eu estou tendo aqui com o seu público e com você. Né? Porque é essa tranquilidade de falar das coisas sem amarras. Com certeza. Então o Raimundo compartilhava muito disso, e minha obra foi homenageada pela Unimontes, com o doutor honoris causa, por causa disso tudo, mas principalmente por causa do diálogo com a juventude, e mais do que o psil poético permanece e faz a vida inteira. É verdade. Ó, no terceiro bloco nós vamos falar muito sobre o BH Psil, que está acontecendo agora, já esse mês, invadindo Belo Horizonte com poesia, e vai ser o nosso último bloco aqui com o Haroldo Pereira. No Bico da Águia, ele é patrocinado pelo Busca Aqui, esse aplicativo onde você encontra de tudo. Quer pedir uma pizza, quer pedir um sanduíche, quer pedir um aplicativo de carro para te levar para qualquer lugar? Vai lá no Busca Aqui, baixa, entra em contato, faz a sua solicitação, que você vai receber o seu produto, seu serviço na mão rapidamente. E claro, Personal Dingo, a trilha sonora da sua vida, produção publicitária em música. Você pode procurar Personal Dingo, fala com a Luísa, mandar um grande abraço para a Luísa aí, que é sócia da Personal Dingo. Ela vai te atender e vai fazer os melhores jingles aí para você da cidade. O Big Daga vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta no último bloco com meu amigo Haroldo Pereira.